Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores de grandes empreendedores e o que está por trás de cada marca de sucesso. Eu sou a Priscila Crister e antes de anunciar esse convidado muito especial, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a FTP Contábil, que é uma contabilidade que vai além de números. Ela entrega redução de impostos, estratégia para o crescimento do seu negócio. E a Vértice AEC, uma empresa que vem transformando o mercado imobiliário com uma visão estratégica e inovadora sobre ativos fundiários. E agora, gente, vou apresentar esse convidado para vocês. Hoje, a gente vai abrir uma porta que vai muito além de sucesso. É uma pessoa que tem visão, coragem, consistência. Um empresário que é referência no mercado de tapeçaria. Ele é fundador da N Formatos, mais conhecida como a Tapeçaria dos Milionários. Seja muito bem-vindo, Daniel Novoa. Obrigado, Pri, pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Eu tô nervoso, né? É mesmo? Eu tô, porque é assim, falar o que acontece nos bastidores, né? Então vamos ver o que vai sair dessa conversa, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque o propósito desse podcast é muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber também o que acontece por trás das marcas, né? Por trás das histórias, né, de sucesso. Então, assim, muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que vai bombar esse podcast, não esse episódio, como todos que vocês estão fazendo, porque essa ideia é maravilhosa. Que legal. Olha, para quem não sabe, o Daniel, ele me ajudou a construir aí a marca do Por Trás da Marca. Foi a primeira pessoa que eu pensei, que eu falei, uma das pessoas mais visionárias, criativa que eu conheço. E ele participou ativamente, eu quero agradecer. Dá um detalhezinho, só um detalhe. Mas ajudou bastante. O detalhezinho que fez toda a diferença. Exatamente. Que foi a chave da portinha. É verdade. Que ele falou, nossa, mas é um microfone? Eu falei, é uma porta. É o que está por trás da marca. E aí ficou uma chavezinha. Aí eu falei, então, Pri, coloca alguma coisa que... Põe uma maçaneta, põe uma Exatamente. Fechadura, alguma coisa, aí colocou. E aí ficou bem legal mesmo, porque daí dá pra ver que é uma portinha ali, né, que tá abrindo. Muito legal. Foi um toque aí todo especial. Então, para vocês entenderem um pouco da pessoa que está aqui hoje com a gente. Sim. Ele, assim, quando eu olho para ele, eu vejo força, criatividade, resistência, disciplina. Ele, assim, faz a diferença no mercado, no nicho dele de tapeçaria, que é um nicho muito específico. Sim. Que ele acreditou, que ele investiu. E claro que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, que ele é casado hoje, pai de 2 meninas lindas, casado com a Karen, que é uma grande amiga também. E sim, parabéns por tudo que você vem construindo, por tudo que você vem deixado. Você é uma inspiração para nós, para a gente que te acompanha, ver a sua entrega, o seu trabalho em tudo que você faz, é muito inspirador. Legal, obrigado. E conta agora pra gente, a gente já sabe então, quem está nos assistindo sabe que você tem uma tapeçaria, que é uma tapeçaria totalmente diferenciada, porque quando a gente fala, a gente logo imagina aquelas reformas de sofá, ou essas empresas que vendem aquele sofá comum, e o seu trabalho ele é todo diferenciado. Sim. Então conta um pouco sobre isso para nós. Bom, a N Formatos, né? Antes eu até tinha um pouco de vergonha de falar que eu tinha uma tapeçaria, porque quando você fala tapeçaria, muitas pessoas já imaginam aquela portinha, aquela tapeçaria pequenininha com aquele monte de espuma, aquela bagunça, sofá na calçada, na rua. E eu sempre tive essa visão de, assim, a minha tapeçaria ela não pode ter essa cara. Desde quando eu abri, há 20 anos atrás, esse mês de julho faz 20 anos que tem a N Formatos. Então, há 20 anos atrás, eu já tinha essa visão. Falei, eu não quero uma tapeçaria que tenha aquela cara, daquela bagunça, aquela sujeira, porque eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, assim,
eu não deixaria meu sofá numa tapeçaria, uma bagunça daquela, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. Então, assim, lá atrás, quando eu comecei, já, para você ter uma ideia, eu tive um sócio que durou 1 ano. Na verdade, a gente abriu a tapeçaria junto e eu já queria, na época, fazer site. Eu queria fazer panfleto. Eu queria, sabe, melhorar a costura. Eu queria comprar uma máquina melhor. E esse meu sócio, ele falava, não, Daniel, não vamos gastar dinheiro com isso, não. Que marketing, que site. Nosso negócio é no boca a boca e tal. E aí, bom, resumindo, em menos de 1 ano, eu falei para ele assim, ó, cara, não dá. Eu já entendi qual que é a sua pegada. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero criar processo, eu quero, sabe, fazer um negócio legal. E você tá me brecando, falando que não quer, que não quer. Você não tá tendo a visão que eu tenho. Aí eu falei para ele, ou você sai, ou eu saio, sem problema nenhum. Aí ele falou para mim, cara, se você quiser, você sai, porque eu não vou sair, não. Eu falei, beleza, então eu saio. Aí eu peguei, engraçado, né, que eu não falei, putz, e agora, né? Onde que eu vou arrumar um outro lugar para alugar e tal? E na mesma rua tinha um salão para alugar. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou alugar esse salão aí mesmo. Fui lá, conversei com o dono, aluguei um salão na mesma calçada, assim, na mesma rua. Abri minha tapeçaria do lado do meu ex-sócio. Enfim, fiquei lá, montei do meu jeito, comecei. Ele não aguentou por muito tempo, sei lá, deu 1 ano, 2 anos no máximo, ele saiu de lá, ele fechou, abriu em outro lugar. E graças a Deus, no lugar que eu abri, eu tô até hoje. Até hoje? No mesmo lugar. Nossa, então assim, eu abri num lugar, aí não deu certo junto com ele, eu aluguei um salão do lado, aí esse salão que eu aluguei era pequeno. Aí eu fiquei por um tempo, aí um inquilino de cima do salão onde eu tava, no sobreloja, saiu, eu aluguei a parte de cima. Aí depois de, assim, quase mais de 10 anos, o rapaz do fundo, que era um galpão gigante, quase 600 metros, entregou o salão. Aí eu fiquei naquela, e agora? Aluga um salão de 600 metros ou não? Aí eu sempre fui muito ousado, assim, eu já acreditava no meu trabalho, eu já tinha alguns clientes bons. Falei, quer saber? Eu vou alugar. Porque, assim, é oportunidade única. Porque se eu não alugar, alguém vai alugar. E aí eu vou perder esse salão grande e eu vou perder essa oportunidade. E aí eu aluguei e graças a Deus foi começando a entrar mais serviço, eu tive que contratar mais gente. E aí o negócio foi deslanchando. Então assim, hoje eu ampliei muito o espaço, mas graças a Deus é no mesmo lugar que desde quando eu comecei. Então eu tenho muito cliente ali. E seu sócio continua ali? O seu Não, ex-sócio? ele saiu e foi para uma rua perto e ele tá lá até hoje também. Só que se você passar lá, é engraçado. É exatamente aquela tapeçaria feia, bagunçada, cheia de espuma na rua, sofá na rua. O cachorro passa, faz xixi no sofá do cliente, sabe? É assim, é bagunçado. Aí eu falei, olha só, ainda bem que eu saí fora, ainda bem que eu tinha essa visão. Então acho que é muito importante falar disso, porque não é que eu tenho a visão agora. Sim. Eu tenho essa visão de melhorar, de pensar no cliente, de pensar nos processos, de pensar em marketing. E desde quando eu comecei. Então, assim, quem vê hoje, igual você anunciou, é a tapeçaria dos milionários. Cara, há 20 anos atrás não era isso. Mas eu já pensava nisso. Então, assim, foi uma trilha que eu fui percorrendo e hoje eu tô colhendo os frutos. Exatamente. Mas, eu lembro assim, como se fosse ontem, eu abrindo a Páginas Amarelas. Não sei se você lembra disso, que tinha Páginas Amarelas. Eu abria Páginas Amarelas, assim, qualquer página, e saia ligando. Oi, eu tenho uma tapeçaria, você não quer reformar um sofá, uma cadeira, um banco, uma tábua de passar, qualquer coisa. Eu passava o dia ligando para clientes aleatórios, assim, pegava número qualquer na Páginas Amarelas. Então eu fiz isso por muito tempo. Então hoje, quando eu chego pro meu vendedor, eu falo, cara, eu preciso de um lead aí, vamos correr atrás, faz uma pesquisa aí só de buffet, só de restaurante. Eu vejo eles, sabe, fazendo às vezes cara feia. Então eu falo, cara, você não tem noção do que eu fazia, cara. Eu abria Páginas Amarelas, saia ligando para qualquer um, assim. E eu lembro que acontecia muito isso, é engraçado. A pessoa falava, eu falava assim, oi, é o Daniel aqui da tapeçaria da pessoa.
Pizzaria? Que pizzaria? O que você tá me ligando da pizzaria? Eu falei, não, senhora, é da tapeçaria. Mas tapeçaria me ligando? Nossa, era muito assim. Nossa. Mas que tapeçaria tá me ligando? Não tô devendo pra ninguém, sabe? As pessoas eram muito assim, difíceis. Eu não, é que eu fabrico sofá, reformo sofá. A senhora não quer reformar um sofá, não? Então assim, era tipo 50 não pra um sim. E às vezes esse sim era tipo, eu preciso reformar a tábua de passar. Você vem aqui, é lá em outro bairro. Eu, putz, vou, né? Aí eu ia, pegava a tábua de passar, reformava, dava um bom atendimento, tal. E aí nessa, por fazer isso por muito tempo, é uma coisa que eu levo até hoje. Às vezes chega um cliente e ele fala assim, eu quero reformar uma cadeira. Então, pô, hoje eu fabrico sofás para grandes marcas, para grandes restaurantes, tudo. Mas se chega um cliente para mim e fala, olha, eu quero reformar uma cadeira, eu atendo. Porque eu, com todo esse tempo, eu entendi que tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, sempre por trás de uma coisa pequena, pode vir uma grande. Então, assim, se eu vou reformar essa cadeira, porque pode ser que venha um sofá, pode ser que venha outras coisas, uma cabeceira de cama, e isso acontece mesmo. E a segunda coisa que acontece, tem muito cliente que testa a gente. Ele fala assim, tá, então eu vou reformar essa cadeira para ver meu atendimento, para ver o acabamento, para ver meu prazo de entrega. E depois ele fala, olha, eu tenho um sítio, eu tenho 20 sofás para reformar. Eu gostei do seu atendimento, gostei do seu prazo, gostei do seu acabamento, agora vamos lá no meu sítio, vamos lá na minha casa da praia. Então, acontece isso também. Então, eu sempre falo para meus vendedores, não julga pela aparência, não julga pela quantidade de coisas que o cliente quer fazer, porque sempre através de uma coisa pequena vai vir uma grande. E isso, assim, eu levo pra vida, sabe? É legal você colocar isso, porque, assim, pelo nome Tapeçaria dos Milionários, dá a entender que é só alto padrão. E você trata todo mundo igual, desde o pequeno ao grande. E é através disso que vem coisas ainda maiores, clientes ainda maiores. Sim. E você pode citar um dos grandes clientes que você atende hoje? Então, hoje eu atendo uma loja que ela é de altíssimo padrão. Para quem conhece o mundo da decoração e tudo, sabe? O shopping, essa loja que eu atendo, ela está dentro do Shopping D&D e ela está na Avenida Europa, que é lá na Zona Sul, uma das avenidas onde tem as maiores lojas de decoração e tudo. Então eu fabrico móveis para ele revender lá. Chama Rio, a empresa, muito boa. Assim, quem não conhece, entra no Instagram lá e dá uma olhada, que é assim, absurdo. Por exemplo, hoje eu atendo a Life Entertainment. A Life Entertainment é um grupo de restaurantes. Então, por exemplo, Nino Cotina, Tatu Bola, o Nineto, enfim, é uma rede de restaurantes no Brasil inteiro. Então, assim, como que eu caí nisso daí? Exatamente. Né? Claro que Revela os bastidores para nós. E é exatamente o que eu acabei de falar. Né? Parece que foi combinado, mas o que aconteceu? Uma vez uma arquiteta me chamou, falou assim, Daniel, eu preciso reformar uma cabeceira do meu quarto. Não era nem de cliente dela, era dela. Eu falei, beleza, Amanda. Fui lá, fiz um atendimento normal, reformei a cabeceira dela, entreguei, tudo bonitinho. Mas passou, sei lá, alguns dias. Ela me chama, Daniel, você pode vir no meu escritório? Eu falei, claro, orçamento. Ela falou, não, tô com um projetinho aqui, eu queria te mostrar, ver se você atende. Quando eu cheguei no escritório dela, coisa mais linda. Escritório, assim, umas 30 pessoas trabalhando, tudo moderno, lindo, assim. E aí eu já fiquei surpreso, né? Falei, caramba, que escritório legal e tal. E aí quando ela me apresentou o projeto, era para fazer porque o Nino, que é um restaurante italiano, que é dentro desse grupo da Life, o Nino é um restaurante que eles abriram no Brasil inteiro. Então, 2023 e 2024, abriram, assim, todos os estados do Brasil tem um Nino. E aí ela me chamou para me mostrar esse projeto. Falou, você consegue fazer esse sofá? Falei, consigo. Tipo, era um sofá tranquilo até. Só que ela falou, só que nós vamos fazer pro Brasil inteiro. Como é que tá a sua equipe? Você dá conta e tal? Falei, claro, né? Eu já tinha uma equipe, conta, né? eu já tinha uma equipe boa, mas eu sabia que eu teria que contratar mais. Sim. Tanto que eu fui bem claro para ela. Falei, Amanda, eu vou ter que contratar mais uns 2 ou 3 profissionais. Eu vou ter que comprar mais 2, 3 máquinas e tal. Mas pode ficar tranquila que eu dou conta. Ela falou,
E é legal também que ela falou assim, vai ser aos poucos, não vai abrir todos de uma vez. Então nós vamos fazer primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, depois em Brasília, depois no Ceará, enfim, foi indo. Então deu tempo de eu me estruturar um pouco mais, atendi super bem, e aí eles começaram a passar a outros restaurantes. Então, né, por exemplo, hoje, voltando na sua pergunta, atendo a Rio, atendo a Life, 2023, 2024 a gente fez Big Brother. Uau, Big Brother? Big Brother, sofá da área externa. Conta mais sobre isso. A gente fez os sofás da área externa. Legal. Foi em parceria com a Rio, que é essa empresa que eu fabrico sofás. Sim. Eles são especialistas em sofás de área externa e a gente fez junto. Então foi muito legal participar do Big Brother. Eu não tive o prazer de ir lá na casa mais vigiada do Brasil, mas o Luiz, que é esse meu parceiro, foi, entrou dentro da casa, tudo, mas só de ver assim na televisão o sofá que a gente fez era muito legal, né? E às vezes as pessoas não acreditavam quando eu falava, só que eu tirei foto do sofá lá na empresa e depois eu mostrava, olha aqui, o mesmo sofá, tá vendo? A gente que fez mesmo, tal. Foi bem legal participar do Big Brother, mas daí a gente atendeu, SBT, por exemplo, sofá da novela Carinha de Anjo. A gente que fez o sofá da atriz principal lá, Netflix, já participamos de alguns outros reality show, como o Casamento às Cegas. Ai, que legal. Enfim, tudo assim, então vai aparecendo as coisas, mas sempre porque é isso, por trás da marca, por trás da minha cara ali, da minha apresentação, eu tenho um time muito bom, muito engajado, porque não tem como fazer nada sozinho, entendeu? Eu sempre exalto muito, sempre tento gratificar de alguma forma o pessoal do meu time, porque eu vendo igual um leão, eu falo isso para eles, eu não posso ir lá e vender igual um leão e depois entregar igual um gatinho, com medo de entregar, porque sabe que não ficou bom. Então, eu passo muito, isso faz parte da cultura da nossa empresa, eu vender igual um leão e a entrega ser igual um leão também. Então, eu converso muito com eles, a gente tem reuniões quinzenais, reuniões individuais, para estar sempre melhorando. Porque é uma coisa que eu aprendi também. Não adianta só eu pensar em venda. O marketing tem que pensar em venda, o comercial tem que pensar em venda, a produção tem que pensar em venda, o financeiro tem que pensar em venda, a empresa inteira tem que pensar em venda. Porque senão, não vai, entendeu? O que tem a ver, de repente, o advogado ou a contabilidade também tem que pensar em venda. Sim. Porque se eu precisar de um contrato para já, se o meu advogado não estiver pensando em venda, eu preciso de um contrato rápido. Então ele não vai priorizar, eu não vou entregar o contrato rápido para uma cliente mega especial, vai acabar com a minha venda. Exatamente. Então todo mundo tem que estar pensando em venda. Sim. Então é uma coisa que é importante, que faz parte da cultura da empresa também. Né? Legal, essa questão que você colocou de quando você iniciou, você ligava um por um, pegava a lista amarela, é muito importante, porque hoje as pessoas já querem começar grande. E elas não entendem que é um processo, que você levou 20 anos para construir a sua marca, para moldar, para se diferenciar. E quantos nãos você ouviu? Qual era esse sentimento de ouvir tanto não? E mesmo assim acreditar no seu projeto? Na verdade, eu pensei em desistir várias vezes já, né? Como empreendedor, a gente chega uma hora que a gente pensa assim, caramba, meu. São, por exemplo, hoje, são 15 funcionários diretos e mais os indiretos, né? Fornecedores e tudo. Então, assim, são muitas famílias que dependem do nosso negócio, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é só a minha família. É a família dos meus tapeceiros, do meu motorista, do meu ajudante, de todo mundo. Então, são várias famílias envolvidas que se eu falhar, se eu desistir, olha a cadeia né, que vai, a cascata, né, que vai acontecendo, que vai destruir um monte de coisa. Então, por vários momentos já pensei em desistir, falei, quer saber? Eu não quero essa responsabilidade, não. Eu vou arrumar um emprego, porque daí eu foco só naquela minha funçãozinha e tal. Só que aí parece que é coisa de Deus, assim, que às vezes acontece. No momento que eu tô, assim, desanimado, acontece alguma coisa que me anima de novo, fala, não, cara, meu propósito é esse, o meu negócio é esse, eu sou do ramo, minha família é desse ramo, entendeu? Então tá no sangue o empreendedorismo. Então acho que nem se eu quisesse, assim, se eu trabalhasse talvez numa empresa, eu ia intraempreender, com certeza, porque eu não ia ficar só pensando na minha função.
Eu ia empreender dentro da empresa que eu estiver trabalhando, sabe? Então, aí Deus vem com alguma coisa, eu volto com aquela animação de novo, e aí eu foco de novo e vai. Mas todos esses nãos que eu recebia, muitos deles me davam até força, porque eu sou uma pessoa muito resiliente, né? E eu sou uma pessoa muito, assim, persistente, sabe? E eu já entendi que é isso, é persistência. Então eu recebia vários nãos, mas quando eu recebia um sim, eu ganhava mais força com esse sim do que com os outros não, sabe? Então eu sempre estudei muito e a gente vê outros empresários falando, cara, é assim, cada 10 clientes que você entra em contato, você fecha com um. Então você quer fechar 10 vendas, você tem que entrar em contato com 100 clientes, sabe? Então eu sempre tive essa mentalidade, então eu não ligava para o não. Às vezes eu achava que era livramento, falava, isso aí é porque não era para ser meu cliente mesmo. E vão para cima, ele tentando. Então até hoje é mais ou menos assim que funciona. A gente investe em marketing, investe, sabe, em fazer um bom trabalho, tudo. E é isso, né? Para você conseguir fechar uma venda, você tem que falar com 3, 4, 5 clientes. E faz parte. Não existe uma fórmula mágica. Existe quantidade até você conseguir fechar aí uma venda. E as pessoas, elas desistem já nos 3 primeiros nãos. Não pode. E assim, uma das coisas que eu percebo muito é que tem muitas pessoas que elas precisam ser motivadas. E nós precisamos encontrar dentro da gente da onde vem essa força. Que não precise que venha outro e te fale algo motivacional para que você... Não, ok, tô no caminho, vou continuar ligando. A gente tem que buscar uma força dentro da gente que vai fazer com que a gente continue. Sim. Porque não é só reformar sofás. Existe um propósito por trás disso. Qual foi o seu propósito? Quando você enxergou que não era apenas reforma? Você tocou num assunto que é muito importante, porque assim, eu já estudei muito sobre gestão de pessoas e eu levo isso para o meu time lá, que são metas. Eu acho que qualquer ser humano, não importa qual a função dele, ele tem que ter meta. Né? Depois dá para melhorar ainda, fazer meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas eu sempre falo para meus colaboradores, qual que é a sua meta? Porque eu já entendi que não adianta eu forçar eles, não, você tem que trabalhar, você tem que chegar no horário, você tem que fazer um bom trabalho. Eu entendi que eu tenho que pôr na cabeça deles que eles têm que ter uma coisa que é maior do que o trabalho. Então ele tem que ter um sonho que é maior do que o trabalho, ele tem que ter uma meta que é maior do que o trabalho, porque é simples. Por exemplo, um funcionário, ele quer trocar de carro. Então, você tem que ter essa meta, saber quanto que é o carro, qual que é o carro, quanto que vai ser a parcela, porque isso é maior do que o trabalho. Por quê? Para ele atingir a meta dele, ele vai ter que chegar no horário, ele vai ter que fazer um bom trabalho, ele não pode ser um funcionário que fica faltando, ele vai ter que vender mais. Então, acaba se tornando uma coisa que, assim, para ele atingir a meta dele, ele tem que fazer um bom trabalho, pronto. Então é mais fácil ajudar o meu colaborador nesse sentido, colocando na cabeça dele que ele tem que ter um objetivo maior, que aí ele vai trabalhar certinho. Então eu ponho muito isso na cabeça deles. E na minha vida, como meus pais, né, e meu irmão sempre foi empresário, e minha avó também é empresária, meus tios, eu acho que já estava meio que no sangue isso. De tipo assim, a gente sempre teve que motivar as pessoas. Então, meu pai, como era empresário, ele tinha que motivar os funcionários. E ele se automotivar. Então, eu via meu pai, sabe, o que ele fazia para se automotivar. E comigo não é diferente. Às vezes eu fico até meio triste. Eu falo, eu tenho que motivar todo mundo. E quem que me motiva? Entendeu? Como que é? Então, eu tenho que me automotivar. Mas aí eu também, a técnica que eu uso para eles, eu uso para mim. Se funciona para eles, funciona para mim. Então, eu tenho sempre objetivo. A gente sempre está pensando em fazer uma viagem legal. Eu tenho, os meus porquês, né? Por que eu acordo cedo? Por que eu trabalho? Por que eu estou sempre querendo ser melhor? Os meus porquês são minha família. Então, meus porquês é minha esposa e minhas 2 filhas. É por elas que eu preciso ser melhor. É por elas que eu preciso estudar. É por elas que eu preciso melhorar. É por elas que eu tenho que motivar o meu time. Entendeu? Então, olha só, se eu não tivesse uma motivação,
Como que eu ia motivar eles? E se eu não tivesse essa motivação, como que eu ia me automotivar? Então, assim, um não que eu ouço não é nada. Não é nada. É muito pequeno, perto dos meus sonhos, perto das minhas metas, perto dos meus porquês. Então, cara, se você tem metas e se você tem os seus porquês, fica muito fácil ouvir um não. Então, não para você, vamos pro próximo. E vamos indo, entendeu? E aí eu consigo vencer essas barreiras muito fácil, entendeu? Muito, muito bom. Isso é muito importante para quem tá assistindo, quem tá escutando, que o não é nada. Não é nada. É o propósito, é o seu sonho que tá por trás. Sim. A venda que você não fez é o sonho que você não vai realizar. Sim. Então é muito importante isso, Dani. E assim, a gente teve um jantar recente de networking da sua empresa e foi muito legal a apresentação que eu vi, que a gente fica imaginando, fala, tá, mas como que ele vai impactar vidas reformando sofá? E você mostrou que era além disso. E eu gostaria que você compartilhasse sobre isso. Sim, o propósito proposta da N Formatos. Na verdade, assim, a N Formatos ela não tinha um propósito definido. Até eu escutar essa história que uma cliente minha me contou. Ela falou assim, ela é psicóloga, a Adriana. Ela era minha psicóloga, inclusive. Eu passei muitos anos com ela. E aí um dia ela reformou o sofá comigo, só que ela contou depois a história dela, tá até no meu Instagram, quem quiser ver lá a história, eu vou até deixar fixado lá, que essa história é bem legal. Ela estava doente, ela estava com várias questões para resolver, ela não estava bem com as filhas, ela tinha se separado, ela estava numa baixa, sabe, na vida, assim. E ela começou a perceber que a casa dela estava uma bagunça. Tinha que pintar, tinha que reformar, tinha que arrumar, tinha que fazer um monte de coisa. E ela pintou a sala e tal, e a primeira coisa que ela fez foi reformar o sofá. E aí ela me chamou, claro, que ela já me conhecia. Ela falou, Daniel, eu preciso reformar o sofá, você vem aqui? Daí eu fui, levei os monstruários, tal, fiz um atendimento, né, que eu sempre faço, super atencioso, tal. Entendi o que o cliente queria, tudo, beleza. Resumindo, reformei o sofá dela e entreguei. Depois de um tempo, ela chegou para mim e falou, Daniel, você tem noção que o seu trabalho faz? Aí eu falei, Adriana, a gente reforma sofá, a gente fabrica sofá sob medida. Ela falou, meu, não. O que você fez na minha casa, você tem que falar isso para todo mundo. Isso você precisa saber. Eu falei, me conta então. Ela falou assim, ó, minha filha vivia no quarto dela, minha outra filha no outro quarto e eu na sala. Eu chegava do trabalho, era cada um no quarto e eu na sala. A partir do momento que você reformou nosso sofá, minhas filhas só queriam ficar no sofá e eu também. Então o que aconteceu? Você uniu nossa família de novo. Então a gente passou a ter momentos juntas de novo. A gente passou a querer assistir filmes juntos, comer uma pipoca, ficar junto. Então olha isso. Você não é só um sofá. Você transformou a energia do ambiente da minha casa. Aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, esse é o propósito, então, da minha empresa. É todo lugar que a gente entrar, a gente transformar a energia daquele ambiente. Ao ponto de o cliente chegar em casa, porque, pô, imagina, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado. O que você vai fazer? Putz, você vai sentar no sofá. Então, imagina que, quando o cliente... Eu sempre imaginei isso depois. Eu falei, putz, eu preciso fazer uma almofada, um puff, uma cabeceira de cama, não importa. O móvel que a gente fizer, ele tem que transformar a energia daquele ambiente. E aí depois eu tenho outros casos que aconteceu isso também. Então virou nosso propósito e realmente é isso. É entrar em qualquer lugar que a N-Formatos entrar, ela vai transformar a energia daquele ambiente. Legal. E é esse o propósito do por trás da marca. É revelar o que está por trás de grandes nomes, de grandes empresários. E assim, hoje ver a N-Formatos levando experiências, porque não é só um sofá, não é só uma reforma, é levar experiência, é cuidado com os detalhes em cada entrega. Sim, então, até eu tomei uma bronca esses dias de um amigo meu, ele falou assim, a gente estava num jantar, daí ele falou, o que você faz? Fala aí para essa minha amiga aqui. Eu falei, eu fabrico sofá, eu faço sofá. Ele falou, meu Deus, Daniel, nunca mais fala isso. Eu falei, mas o que aconteceu? Você vende conforto, você vende
sabe, a união da família, você vende... cara, eu falei, não, tá certo, é verdade, eu preciso mudar esse negócio. Eu não posso mais falar que eu vendo sofá, não. Porque eu vendo transformação, eu vendo conforto, eu vendo, sabe, qualidade. E realmente é isso, entendeu? Então eu vou ter que aprender a falar isso agora. Não vendo sofá, não. E assim, ó, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Certeza. Então a gente precisa sonhar grande. Sim. E o Daniel, desde sempre, sonhou grande. E para você sonhar grande, qual foi a virada de chave? Você sempre teve essa mentalidade ou foi alguma coisa que fez você mudar isso? Então, na verdade, assim, ó, eu acho que dentro do comércio, vamos falar, na área de serviços. Porque quando eu comecei era serviço que eu vendia. Eu não vendia produto igual eu vendo hoje também. Era só serviço. Então, dentro da área de serviços, qual que era o sonho assim, nosso e de outros serviços que eu conhecia também, outros empresários? Putz, a gente precisa atender o pessoal de Alphaville. A gente quer atender o pessoal da Zona Sul, Morumbi, Moema, Itaim. Então, o meu objetivo por um período foi isso. Eu preciso estar dentro dos condomínios de Alphaville. Então, quando eu comecei a atender esses clientes, eu falei, nossa, não é que foi uma virada de chave. Foi uma construção dessa chave, sabe? Foi uma virada, assim, bem aos poucos. Tipo aquelas portas que você tem que girar 3 vezes para trancar. Sim. Então, assim, eu virei uma vez lá atrás, quando eu comecei. Virei a chave mais um pouquinho. Depois, quando eu comecei a criar processos dentro da empresa. Virei a chave mais um pouquinho quando eu comecei a atender alguns clientes ali de Alphaville. Então, é por aí, entendeu? Aí quando eu consegui atender esses clientes, que eu falei, cara, nossa, já atendi cliente no Alpha 1, agora já atendi cliente no Alpha 2, agora no 5, agora no 10. Putz, eu já atendi cliente, eu tenho hoje clientes em todos os condomínios de Alphaville, eu comecei para Granja Viana, enfim. Hoje, para você ter uma ideia, a nossa tapeçaria, ela nem atende muito mais clientes da região ali, que a gente está na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo, nosso galpão é lá. Eu nem tenho tantos clientes ali. Eu tenho alguns ainda que são antigos, que já conhecem a gente, mas cliente que passa ali na frente, assim, não tenho mais. Hoje, a maioria são arquitetos que a gente atende. Hoje a gente atende uma média de 15, 20 arquitetos diretamente. Então, eles trazem muito trabalho para a gente. As construtoras que a gente atende também já traz muito trabalho. Então, a maioria dos decorados que você vê por aí, a gente fabricou o sofá ou a cabeceira de cama, porque a gente atende 3 construtoras grandes. Legal. Então, a maioria dos apartamentos decorados a gente faz. Então, assim, se tornou a Tapeceria dos Milionários por isso. A gente atende, imagina, construtoras, são empresas milionárias. A gente atende lojas que são lojas de altíssimo padrão, que são milionárias. A gente atende muitos arquitetos. A gente está dentro de Alphaville, dentro da Granja Viana. Né? Então, foi isso. Foi o que eu falei antes. Eu tinha um objetivo, que era atender o pessoal de Alphaville. Como que chega até lá? Não é do nada. Pode ter indicação? Pode, mas se você é indicado e não faz um bom trabalho... Exatamente. Então, não é só boca a boca. Boca a boca também é importante. Mas é posicionamento, que a gente vai estudando e vai percebendo isso. É posicionamento, é um bom atendimento, é criar processos. A empresa tem uma cultura... Sim. Antes isso para mim era loucura. Eu falei, não, isso é para empresa grande. No pior que não é. Uma empresa pequena. Hoje eu tenho até Hoje eu até penso assim, putz, se eu quisesse mudar de ramo, se eu quisesse começar uma empresa do zero, será que daria certo? Eu tenho certeza que daria certo. Porque eu sei como fazer. A minha empresa demorou 20 anos para chegar onde está hoje. Mas se eu começar uma do zero agora, eu sei exatamente o que tem que fazer, então eu tenho certeza que vai dar certo. Então agora você vai contar pra gente o que você faria. Revela os bastidores aí pra quem quer começar algo do zero. Então tá, vou te falar. Primeiro, acho que a primeira coisa é saber exatamente o que você quer, né? Porque até dentro da tapeçaria, por exemplo, tem muitos nichos assim. Sim. Ou então, vou ser mais específico, eu sou formado em design de interiores. Então, quando eu terminei o curso de design de interiores, eu falei, putz, eu vou vender cortina, tapete, vou fazer obra, vou fazer revestimento, vou vender sofá, porque eu já tinha tapeçaria. Eu quis abraçar o mundo e fazer tudo. Aí eu comecei a atender alguns clientes, comecei a dar mancada com comecei, não atender direito. Eu falei, quer saber? Vou parar com isso, vou focar no sofá. Então, assim, eu
determinei que eu ia focar, eu ia ser o melhor possível no sofá. Então, para quem quer abrir qualquer negócio, faz uma coisa só, bem feita. Porque hoje, né, tem muita coisa por aí e as pessoas querem abraçar o mundo achando que vai dar certo. É muito melhor você ser especialista em uma coisa do que querer fazer um monte de coisa. Então, assim, a primeira coisa, definir exatamente o que você quer e focar naquilo, e ser bom naquilo. Segunda coisa, criar processos. Eu só tive essa visão de criar processos depois de muitos anos. E hoje eu entendo que é o que eu falei, se eu tivesse começado uma coisa do zero, a primeira coisa era criar processos, definir exatamente qual a função de cada um. E outra coisa muito importante, que eu vivi muitos anos não registrando as pessoas. Eu tinha funcionários que era na confiança. Não, vamos crescer junto, aquele papo, não sei o quê. E realmente ficou muito tempo alguns funcionários comigo e quando saíram me colocaram no pau e assim eu tomei 4 processos assim muito pesados que eu quase desisti de tudo por conta desses processos. Então assim, não dá para começar um negócio sem registrar ninguém. Tem que ser registrado, nem que seja um funcionário, 2 funcionários. É o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Então assim, criar processos, registrar os funcionários. Hoje em dia o marketing é muito importante. Então, assim, por exemplo, vou falar do meu negócio. A gente não faz um marketing absurdo, porque a gente já está há muito tempo no ramo, Sim. Tem muito cliente que a gente foi conquistando, mas a gente tem um Instagram muito bem feito, porque é uma vitrine. Hoje Sim. É um portfólio muito importante. Eu não faço campanhas no Instagram, mas a maioria dos clientes que eu fecho negócio que eu pergunto assim, por que você fechou com a gente? A pessoa fala assim, olha, eu gostei do atendimento, ou foi indicação, mas quando eu vi seu Instagram, eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você passa autoridade, você tem vários vídeos legais, você explica sobre o negócio, sobre a espuma, sobre o tecido e tal. E aí, se você pegar um Instagram de uma outra tapeçaria e comparar, então, assim, é o posicionamento. Então, marketing, eu tenho uma campanha que eu faço no Google Ads, Sim. que eu acho que é importante fazer, porque tem que estar no Google. Então, mas não é nada demais. Então, o marketing é muito importante, né? Então, falamos o quê? Processos, os funcionários, né, registrados, falamos um pouco ali do marketing, que eu acho que tem que ter. E aí, vou falar só mais uma coisa. A gestão das pessoas. Isso é fundamental. Porque o dono ele tem uma visão. Então, eu sempre tive a visão onde eu queria chegar, como que ia ser. Mas eu sempre falo assim, a empresa é um barco, eu sou o mestre que estou ali dirigindo, estou pilotando o barco, e os colaboradores eles estão remando junto comigo. Se os colaboradores estiverem todos remando para frente e um só estiver remando para o lado ou não está remando, o que vai acontecer? Vai atrasar nosso processo, Sim. vai atrasar nosso crescimento. Então, se todos os colaboradores estiverem sabendo para onde a gente está indo, aonde a empresa quer chegar, quais nossos valores, qual o nosso propósito, vai dar muito mais certo e a gente vai chegar lá mais rápido. Outra coisa que eu gosto de falar para os meus colaboradores, o sonho que se sonha junto pode virar realidade. Agora, o sonho que se sonha só, entendeu? Então, é uma música isso aí do Raul Seixas, se eu não me engano. Do Raul Seixas. Que ele fala isso. Que o sonho que se sonha junto é realidade. Sim. Então, se todo mundo ali tá com o mesmo sonho, o negócio vai acontecer. Agora, se eu sonhar sozinho e não compartilhar, não colocar isso na cabeça deles, isso não virar um sonho deles também, vai acontecer o negócio do barco. Um vai estar remando para um lado, outro vai estar remando para o outro. E nós vamos ficar rodando ali e não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gestão de pessoas é muito importante. Sempre animando o time, sempre pensando em algo, porque eu sempre me preocupei com o ambiente de trabalho. Tem pesquisas aí que falam que o colaborador ele não fica na empresa por causa do salário. Exatamente. Ele fica lá por conta do ambiente, por conta da gestão que é feita Sim. lá com eles, se eles estão aprendendo alguma coisa, se o patrão é legal. Então, se os colaboradores ali, os colegas de trabalho são legais, se o ambiente é limpo, se é organizado, é por isso que eles ficam. Não é por causa do salário. Então, eu sempre pensei nisso. Tentar deixar o mais organizado possível. Vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão aí.
E assim vai. Então, são várias coisas, né? Por trás da marca Exatamente. que tem que acontecer. Acho que é uma lista muito grande. Sim. Mas acho que os principais eu falei aqui. E se a gente lembrar de mais algum, se eu lembrar aí de mais algum, eu falo. Sim, é legal também essa questão que você colocou, porque eu acredito que você iniciou no ramo dos serviços, como você falou, Sim. e muita gente não tem dinheiro para começar. Então, assim, para fazer um sofá de alto padrão, de qualidade, vai precisar de uma reserva. Sim. Só que iniciando pelo serviço, consegue levantar o caixa e depois você vai investindo em mais coisas, Sim. em até mesmo nessa parte da entrega mesmo do produto. Foi isso que você fez? Na verdade foi uma ideia. Eu peguei a ideia do meu irmão e R$4.000 da minha irmã. Foi assim que eu comecei. Minha irmã me emprestou R$4.000 que eu comprei uma máquina de costura boa. Mas é isso, eu poderia ter comprado uma máquina de costura velha. Sim. E com mais um dinheiro comprar alguma outra coisa. Eu falei, não, já vou comprar uma máquina boa. Então, eu peguei esses 4 mil da minha irmã, a ideia do meu irmão e fui para cima. E é isso que você falou, é verdade. O serviço, ele... No meu caso lá, que é reforma de sofá, a gente já tinha o sofá, né? Então, a gente precisava trocar o tecido, arrumar a espuma e tal. Então, eu sempre pedi uma entrada para o cliente para ajudar a comprar o material. E aí, quando eu entregava, eu recebia o resto. E administrava o dinheiro. E é assim até hoje. Eu até falo para meus colaboradores, falo, faz as coisas. Um dos nossos valores é a gente ama nossos clientes. Por quê? O dinheiro não é meu. Então, às vezes, os funcionários pensam assim, o Daniel tá ganhando dinheiro pra caramba, a gente tá aqui se lascando, não sei o quê. Não, não é assim. Ou então o Daniel tá rico, não sei o quê. Cara, não é assim. O dinheiro é do cliente. Aí o dinheiro entra na empresa, eu administro esse dinheiro, compro material, pago vocês, tiro o meu salário. Se sobrar, quando sobra, é para investir na própria empresa. Então, assim, quantas e quantas vezes já paguei todo mundo e eu fiquei sem? Muitas vezes. Então, é por aí, entendeu? É uma série de coisas, mas... voltando na sua pergunta, eu já pedi empréstimo também para banco. Quantas vezes na época que eu comecei tinha cheque, né? A gente recebia cheque. Eu falava, Nenê, minha irmã, Nenê, troca esse cheque para mim. Porque eu ia trocar no banco, o banco cobra juros, isso aqui. Aí eu falava para minha irmã, Nenê, troca para mim esse cheque de R$500, de R$1.000. Ela me dava o dinheiro, o cheque era para 30 dias, sabe? Ela, não, eu te ajudo. Tá? Então minha irmã ajudou muito. As pessoas que estão com você te ajudam. No começo eu acho que é muito isso. A família ajuda muito. Pô, meu pai sempre me ajudou com conversas, porque ele sempre foi empresário. Meu irmão sempre me ajudou com ideias. Que meu irmão se você acha eu criativo, Pri, você tem que ver meu irmão. Meu irmão é 10 vezes mais. Legal. Então, assim, meu irmão sempre me deu muita ideia. Minha irmã sempre me ajudou também, assim, apoio moral e apoio também com dinheiro. Então, acho que é uma série de coisas. Não é sorte, né? É muito trabalho, muita dedicação. E, assim, a família por perto. Então, eu consegui, entendeu? Alguns empréstimos também. Sim, mas sim, no começo não é fácil mesmo. Eu acho que é assim, para engatar o negócio, acho que é uns 5 anos de trabalho. Assim. Sei lá, não quero desanimar ninguém que está começando, mas se você acha assim, eu vou abrir um negócio, daqui a 1 ano eu tô estourado. Cara, não é. Não, assim, 5 anos para ter um grande resultado. 5 anos para ter um bom resultado. Claro que no início, definindo ali um prolabore, verificando ali as necessidades da empresa, o empresário consegue ter um salário. Sim. Agora, assim, um resultado maior, um lucro maior, aí é uma construção, porque é um dinheiro que você fica reinvestindo. Sim. Seja você em material, em estoque, quem é do ramo de serviço, investe em conhecimento, mentoria. Então, a gente sempre está investindo. Então, isso é muito importante. O movimento, ele não para, seja de uma forma ou seja de outra. Então, a gente sempre precisa evoluir aí nesse processo. Com certeza. Hoje o investimento é diferente. Sim. Hoje eu já tenho uma estrutura montada. Eu penso em crescer. Já estou de olho num salão que tem do lado. Imagina, pode ser que eu alugue um salão aí em breve, se Deus quiser, do lado da minha empresa, que eu vou ampliar, quase dobrar de tamanho. Mas hoje os investimentos que eu faço são diferentes. Então, por exemplo, a gente até participou junto do jantar lá do Vinícius Pedroso. Lá naquele jantar eu conheci empresários
que, pô, já tem um poder aquisitivo maior. Então lá, naquele dia, eu conheci o Adrian, que ele trabalha na represa de Guarapiranga ali, só com embarcações. Pô, fechei uma reforma de um barco com ele. Uau. Entregamos essa semana, inclusive. Então, assim, pô, foi o primeiro trabalho que eu fechei dentro dali. Tem 13 clubes dentro da represa lá. Então, e ele conhece todo mundo. Então, quer dizer, foi um investimento que eu fiz num jantar, foi um investimento que eu fiz numa mentoria. Então, assim, hoje os investimentos são diferentes. É mais direcionado. Por exemplo, eu faço parte de chama Network Constru, lá em Alphaville, que é só arquitetos, design interiores, engenheiros, construtoras. Então, assim, é do Rafael Medrado, né? Do Rafa. Então, é mais direcionado para o meu negócio. Então, pô, tem que investir, tem que pagar, tem que fazer parte da mentoria. Mas vem grandes resultados também. Legal. Então, é por aí. Interessante. Inclusive, eu convidei ele para participar do podcast. E aí, eu vou dar uma tocada nele. A agenda dele é bem corrida, bem mas corrida. Se tiver alguém assim que conhece ele, fica mais a fácil, é legal. Ele, É importante trazer esse nicho também, porque eu tenho também bastante clientes nessa área, tem o patrocínio da Vértice, que é nessa área da construção, então é bem legal. Não, vamos fazer um barulho aí para trazer o Rafael para participar do podcast. Vamos marcar ele, que eu vou marcar ele. Isso aí. Legal, Dani. Assim, são muitas questões e assim, muitos insights, muitas coisas você trouxe para quem está iniciando ou até mesmo para quem já tem algum negócio e precisa levar para outro nível, que é o caso de muitas pessoas que não sabem como aumentar aí a renda ou entregar um trabalho de melhor qualidade. E tudo isso que o Daniel falou, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E agora a gente vai para um quadro fixo aqui do podcast. Eu já quadro... tava calmo, agora eu vou ficar nervoso de novo. Tá vendo como que é? Se prepare, porque é hora de entrar no nosso quadro, Por Trás da Porta, onde a gente fala sobre os bastidores, os medos, os desafios, as decisões difíceis e também os momentos de virada. Porque e aí? Nesse lugar real, a gente encontra o que realmente conecta. Vamos juntos? Então vamos lá. Daniel, o que te fez olhar para um estofado e enxergar um império? Eu acho que foi depois dessa minha história que eu contei que eu entendi qual que era o meu propósito. Então eu entendi que assim, qualquer ambiente que eu entrar, se eu transformar aquele ambiente, acabou. Esse é a chave do sucesso para mim. Eu quero arrancar o uau do cliente, sabe? Então quando eu entregar qualquer peça que seja, a gente arrancando o uau do cliente, eu sei que a gente está transformando aquele ambiente e ali vai vir muita coisa e a gente vai chegar nesse império aí. Legal. Qual foi a porta mais difícil que você precisou abrir como empresário e que ninguém vê por trás das redes sociais? A porta mais difícil. Eu acho que foi quando eu entendi o desafio que é fazer a gestão das pessoas. Esse é um grande desafio. Eu acho que deve ter muita gente que desiste aí. Porque são, né, no meu caso lá, são 15 colaboradores. Cada um de um jeito, cada um de um perfil, cada um, sabe, com temperamento diferente, cada um... E como que você alinha isso, né? Então é um grande desafio. Mas hoje, graças a Deus, a minha equipe é muito alinhada. Muito mesmo. É muito esforço que eu fiz, muito investimento também, de criar uma cultura, de criar os processos, de fazer reuniões quinzenais, de fazer o one-on-one, que é todo dia chamar um, falar, vamos conversar. E as conversas nesse um-a-um é assim, como é que tá na sua casa? E aí? E a esposa? E os filhos? Como é que tá? Então, assim, quando eu entendi que tem que ser mais humanizado essa gestão de pessoas, melhorou muito. Alguns colaboradores saíram da empresa e os que entraram já com uma cultura mais formada, então eles já entraram num ritmo
Então hoje, assim, graças a Deus, está muito alinhado. Eu estou mega feliz com a minha estrutura lá, com os meus colaboradores. Legal. E assim, essa questão de tapeçaria, esse nicho em específico, as pessoas elas podem ter sucesso através de varejo, por exemplo, pessoas de baixa e média renda. Então aí, claro que vai ter que ter mais quantidades, uma venda, um faturamento maior para conseguir um lucro desejado. Mas por que a N Formatos virou essa tapeçaria dos milionários? Qual foi a estratégia que você utilizou? Na verdade, para mim, isso é apenas mentalidade. Eu sempre quis atender os clientes melhores. É igual você falou no começo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Eu tinha um propósito antes, que era assim, eu não quero vender 10 sofás de R$1.000, eu quero vender um sofá de 10 mil. Isso eu falo já há muitos anos. E é verdade. Pô, eu posso fazer um sofá de 10 mil? Para que eu vou fazer 10 sofás de 1.000? Olha o trabalho. Vai dar o mesmo trabalho fazer praticamente o mesmo trabalho fazer um sofá de 1.000 e um de 10 mil. Então, vamos fazer sofás de 10 mil. Então, é isso, entendeu? É mentalidade. É pensar grande, ir para cima, sem medo. Tem muito empresário que não atinge o sucesso porque tem medo. E realmente dá medo. Pô, imagina quando eu sentei no escritório lá da Life, gigante, sabe? Coisa mais linda. Que eu ia atender. É uma responsabilidade muito grande. Mas empresário é isso, entendeu? Empreendedor é isso, não pode ter medo. Vai dar certo, entendeu? Então é mentalidade. Eu não penso assim, será que vai dar certo? Não, eu tenho certeza que vai dar certo. E fazer tudo que tiver que fazer para dar certo. O que você precisou mudar na sua mentalidade? Na verdade, nossa, eu já mudei muito, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo muito. Inclusive, eu ainda estou com questões para melhorar. Mas eu acho que foi, basicamente, é meio clichê assim falar isso, mas sabe aquele papo de você é a média das 5 pessoas que você anda? Sim. É isso. Quando eu comecei a andar com pessoas melhores do que eu, porque eu entendi isso, eu quero ser sempre o mais burro da mesa. Por quê? Porque, se eu sou o mais burro da mesa, tá tudo certo, porque eu vou aprender com todo mundo. Agora, se eu me acho mais espertão, tá errado. Você vai aprender com quem? Você só vai ensinar. Não tem nada de mal ensinar. Pelo contrário, a gente tem que passar tudo que a gente sabe. Mas a gente tem que andar em lugares melhores. Andar com amigos que sonham grande. Que, sei lá, quando eu conheci a Karen, ela era de uma galera que era mais conhecida do meu irmão, tal, o pessoal que viajava muito. E eu não viajava. Então, olha como são coisas simples. A galera ia direto pra neve. Eu nunca tinha ido pra neve. Eu falei, putz, mano, eu ir pra neve? Como assim? Não vou conhecer a neve. E eu sempre gostei de esporte radical, sempre surfei, sempre andei de skate e não tinha conhecido a neve. E essa galera, porque eu comecei a andar com eles, eu falei, a próxima viagem que tiver eu quero ir. Não, mas era, sei lá, na época era R$12 mil que a gente ia gastar. Não, não tem esse dinheiro, mas eu vou dar um jeito e eu vou. Então, olha só, como fazer parte de um pessoal que já estava num nível acima do meu, me empurrou, entendeu, a fazer isso. Então, depois dessa viagem, eu fiz 10 viagens já para neve. Então, putz, eu não sonhava em ter carro novo. Depois de andar com esse pessoal, de eles me levarem junto, me arrastar junto com eles, a gente já teve 3 carros zero e assim vai. Então, é isso. É estar com pessoas melhor que você, sempre. Legal. Quando a primeira vez que a gente gravou o podcast, que a gente precisava do título. E aí a gente perguntou, coloca a tapeçaria dos milionários? Eu falei, acho que ele não vai querer colocar essa frase, né? Porque não é uma frase muito humilde. Aí a gente mandou pro Daniel, não. Aí ele falou, não, é isso mesmo, é tapeçaria dos milionários. E eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, e isso está muito ligado ao merecimento. E sempre foi assim? Você sempre teve esse merecimento de falar? Não, e inclusive essa questão de merecimento é uma das coisas que eu estou trabalhando hoje em dia, você acredita? Eu ainda acho que olha só,
A minha esposa tá aí, ela sabe. Eu ainda acho que eu sou uma farsa. Olha só. O que vem na minha cabeça às vezes? Putz, eu acho que eu sou uma farsa. Eu acho que isso tudo vai desmoronar do nada. Eu acho que a Karen na minha vida foi pura sorte. E não sei o quê. Então, eu ainda vivo momentos que eu me vejo nessa situação. Eu falo, meu, será? Meu, não é possível. Sabe? É sorte pura. Aí eu volto e falo, não, sorte não, pô, já tô há muito tempo. Não, pô, eu sou um bom marido, sou um bom pai, eu sou um bom empresário. Então aí eu volto pra realidade, mas vira e mexe eu tenho essas recaídas de tipo assim, meu, eu não mereço. Putz, vai desmoronar tudo. Não, vai falir. Vai acontecer alguma coisa, não é possível. Eu tô vivendo um sonho, parece. Mas é interessante porque as pessoas já não te vê assim. Não vê. Eu já vejo você como um exemplo de merecimento. De falar assim, poxa, que legal que ele se posiciona assim. A gente precisa mesmo, por que não? Sim. Nós somos filhos do rei. O dono do ouro e da prata. Exatamente. Então, por que não dos milionários? O que é milionário? Não é só riqueza, não é só sobre riqueza. Então, essas dúvidas que vêm na sua cabeça é normal. Eu acho que é pela responsabilidade que todo empresário carrega, igual você falou, de ter famílias que dependam disso. Então, às vezes a gente sente esses medos, mas você é uma inspiração sobre merecimento. A forma como você se posiciona, como você se coloca, é algo que me inspira. Não, e isso é um trabalho também. Sim. Não é assim, eu nasci assim, não. Por muito tempo eu tinha vergonha de falar isso, da Tapeçaria dos Milionários. Porque foi um Vini, que é um mentor meu, que me apresentou do nada. Um dia a gente estava num evento, ele falou assim, esse aqui é o Daniel, Tapeceiro dos Milionários. Eu falei, Vini, de onde você tirou isso? Aí eu falei, cara, fiquei morrendo de vergonha. E depois de muita conversa e tudo, ele falou, cara, mas você atende empresas milionárias, você atende pessoas milionárias, sua empresa é organizada, é tudo certo. Então você é o tapeceiro dos milionários. Porque se comparar a sua tapeçaria com outras tapeçarias, cara, você pode falar que você é uma fábrica dos sonhos, não é uma tapeçaria. Aí eu, putz, realmente. Então é um trabalho. Pessoas também que têm uma mentalidade mais elevada que foram me colocando nisso. Até amigas em comum nós, que já me falou isso, não, você tem que colocar o nome mesmo. Coloca lá no link, lá na bio do seu Instagram, Tapeçaria dos Milionários. Aí eu, beleza, vou colocar. Então, assim, é isso. É pessoas que me colocam lá pra cima. É pessoas que eu tenho conversas ali, que é tipo assim, a vida como ela é mesmo, que sabe o que é ser empreendedor e tudo. Elas falam, não, é isso mesmo, tal. E me põe na realidade, me põe pra cima. Então, é uma construção essa mentalidade. Entendeu? E graças a Deus, hoje a gente tá nessa mentalidade daí pra cima agora. Daqui a pouco eu vou ser o tapeceiro dos bilionários. Olha, lançado aqui no Por Trás da Marca e mudou. Olha, Dani, obrigada aí por essa aula de autenticidade. Você é um exemplo para nós. Gostaria que você deixasse aí uma frase para alguém que está nos assistindo, que vai ver daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos. Qual frase seria? Olha, é uma frase que eu juntei vários conhecimentos, assim, e é o que eu vivo hoje. Cuide do corpo, fortaleça sua mente e priorize o espírito. Então, isso eu tenho tatuado até aqui, ó, corpo, mente e espírito. Porque eu acho que corpo, mente e espírito alinhado, você fica invencível, imparável. E é isso. Então é corpo, mente e espírito alinhado todos os dias. Então eu cuido do meu corpo, fazendo atividade física. Preciso melhorar um pouco a alimentação, mas tipo assim, eu cuido do meu corpo, sempre cuidei. A mente, cara, já fiz muita terapia, ainda faço algumas sessões quando precisa, quando pega. Estou sempre lendo bastante, sempre estudando, então estou sempre cuidando da minha mente. E o espírito. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço minhas orações todos os dias e estou sempre em contato direto com Deus. Então, eu não preciso de pastor, padre, nada disso. Eu me conecto com Deus diretamente. Então, essa é a frase. Corpo, mente e espírito todo dia. Legal. Tá e se você que assistiu gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar. Essa mensagem que o Daniel carrega, ela é muito importante.
para quem já começou, para quem está começando um negócio. Ele revelou coisas aqui preciosas que ele faria. Imagina, 20 anos aí de construção. Ele revelou aqui para nós em 1 hora. Então, assim, compartilhe para que essa mensagem, para que esse legado chegue até outras pessoas. E vai um agradecimento aí novamente para a FTP Contábil, para a Vértice, que acreditaram nesse projeto. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Valeu.